trazer. E também falou Eu vou que trazer. duas punições aqui. Eu vou trazer então a atualização que eu saí agora para atender o telefone de uma pessoa, essa bem confiável também. E a informação que a gente teve agora, neste exato momento, quando eu estava ao vivo no programa, é bom, né, que fica parecendo sensacionalismo, é verdade. Só falta meter um exclusivo. Só falta meter um exclusivo aqui, velho. Informação exclusiva do canal. Mas é verdade que o empresário do Pedro saiu agora do Ninho do Urubu, agora, nesse exato minuto. Acabou de sair do Ninho do Urubu, por isso eu recebi a ligação agora, e está indo para casa do Pedro. Tá indo para casa do Pedro, porque de fato é verdade, o pai do Pedro não quer mais o Pedro no Flamengo, tá? E o empresário e o próprio Pedro, eles querem contornar a situação, tá? A ideia dos dois, inclusive, é de tentar ficar no Flamengo, porque eles sabem que ninguém vai pagar. Eles sabem que não existe ninguém que pague a multa, eles sabem que é uma viagem, a ideia, etc. Eles estão mais querendo contornar a situação mesmo, só que, de fato, o pai do Pedro tá puto, falou que vai tirar o filho de lá de qualquer jeito. O pai dele tá mais bolado que ele, e aí é aquilo. Aí as fontes que falaram pra gente falam que aí, bicho, é muita gente, muito diabinho cantando no ouvido do Pedro, muito diabinho dando ideia errada, muita gente falando pra ele pra sair, etc., processar, entrar em justiça, quando na verdade os empresários do Pedro querem contornar a situação, tá? Por incrível que pareça, os empresários que ganham dinheiro com isso, etc., sabem que uma negociação do Pedro às pressas, assim, vai ser pra alguma furada. Ô, Felipe, então... mais uma vez esse negócio de pai, Pedro, né? A primeira era a mãe. O Pedro, eu falei a mesma coisa quando ele me contou a informação inicial aqui. Então, o Pedro e os empresários estão querendo contornar essa situação aí em relação ao pai? Exatamente. Então, com relação à situação, né? Os empresários, né, acho que é PDG Esportes, os empresários do Pedro da PDG Esportes, espero que a informação seja 100%, mas é algo parecido com PDG. Acho que é PDG Esportes mesmo. Os empresários estavam agora no Ninho do Urubu, agora. Então está tendo conversa o tempo inteiro. Eles saíram do Ninho do Urubu e foram até... Os empresários saíram do Ninho do Urubu e estão indo para a casa do Pedro, nesse exato minuto, para conversar com o Pedro. Segunda-feira à noite, que inclusive era um dia habitual do Pedro na igreja. Né? Então, assim, é um dia que o Pedro normalmente faz a fé dele, que ele vai buscar os caminhos espirituais dele toda segunda noite. Ele estaria na igreja, que eu não vou passar endereço, porque é desnecessário, não faz sentido. Mas o Pedro todo mundo sabe que ele frequenta a igreja. Tentando ser um pouco mais objetivo, a ausência do Pedro está conectada com o que ele fala na nota oficial dele, quando ele fala de covardias psicológicas. Ele vai além do soco recebido pelo Pablo e ele deixa claro que há um conflito com o Jorge Sampaoli também. É um conflito que ele entende que o Sampaoli não teve movimento de pacificação, porque o Sampaoli, por mais que diga que passou a noite em claro tentando encontrar soluções para resolver o problema, sequer fez contato com o Pedro ao longo do domingo. Então o Pedro entendeu que a postura do Sampaoli, tanto após a partida, onde ele fecha o grupo na chamada ali, reunião ali de oração, e para falar do jogo ele ignora totalmente o episódio. O episódio já tinha acontecido e o São Paulo já sabia? Já sabia, já tinha acontecido. E não mencionou? Não mencionou. Ele vai para a coletiva super importante. Sabendo, né, tendo... Sim. Não, mas veja bem, no momento da reunião, todos se abraçam, não é? O São Paulo já sabia. E o São Paulo não se manifesta. Os jogadores se abraçam, os jogadores haviam defendido o Pedro da agressão. Você imagina para o Pedro e para os outros jogadores. É por isso que eu disse que a nota do São Paulo é ambígua e o que o São Paulo queria era que o Pedro e o Pablo se entendessem. Agora, o Flamengo esperava o Pedro no treinamento de hoje. O Pedro não foi por escolha dele. Por escolha dele. O Pedro entende isso, assim, entende que o Flamengo poderia ter tido uma atitude um pouco mais, digamos, carinhosa, assim, após a chegada de Belo Horizonte. É bom pontuar que o Flamengo entende que deu todo o suporte necessário ao Pedro desde o episódio até a chegada ao Rio de Janeiro, tendo levado a delegacia, tendo dado todo o suporte, fretou jatinho para que voltassem ao Rio de Janeiro ontem Pedro, Thiago Maia, Everton Cebolinha, Pablo, Bruno Spindel, enfim, toda essa questão, mas o Pedro entende que não houve qualquer tipo de movimento além da parte ali criminal, da parte burocrática e tudo mais, e acho que por conta desse conflito com o Sampaoli, que não vem de hoje, vem de umas 2 para 3 semanas e que teve quase, não vou dizer um estopim, porque o estopim foi no sábado com o Pablo, né? Mas teve conflitos também no vestiário da Arena do Grêmio, após a vitória da Copa do Brasil, quando o Pedro é cobrado pelo Sampaoli pelo gol perdido ali no final, dizendo que o Pedro poderia ter
liquidado a eliminatória e começa uma conversa até ali do Pedro tentando questionar a respeito do que deveria ou poderia fazer para ter mais oportunidade, mais minutagem. O Pedro entende, sabe que não se encaixa muito bem no que o Sampaoli pensa para um centroavante. O próprio Sampaoli já veio em coletiva há um mês atrás elogiar até as tentativas do Pedro de se adequar. E nesse diálogo ali... Esse é o lance, Caê. Exatamente, esse lance aí, que o Pedro foi cobrado por esse lance curioso, assim, né? A gente tem que pontuar que o concorrente direto do Pedro, o Gabriel, perdeu um pênalti nesse mesmo jogo. Acho que isso também acaba mexendo muito com o Pedro e com essa relação. E tem uma frase que, assim, aí a gente faz o bom jornalismo, que é ouvir os dois lados, ou pessoas próximas aos dois lados, que o Sampaoli, no meio do Pedro questionando o que poderia fazer, o Sampaoli teria dito que você é muito religioso, precisa brigar mais pelo que você quer. O Sampaoli nega essa informação, a gente está aqui trazendo as duas versões. O Pedro não desmente. O Pedro não desmente. Então, assim, é curioso que a gente... Cara, aí é muito grave, que é a discriminação religiosa, né? Não, se todos nós entendemos que qualquer tipo de credo tem que ser respeitado, você não pode querer definir o caráter de uma pessoa pelo seu credo religioso, pela sua crença. Por que eu estou falando sobre isso? O Caê tá assim, vocês em casa estão percebendo, o Caê tá contando essa história de tudo aquilo que ele apurou, e para mim tá claro que essa história pode ser construída se o Pedro quiser, não sei se é o caso, mas se o Pedro quiser, ele pode construir essa história a querer brigar na justiça com o Flamengo e entender que ele sofre assédio, que ele não se sente seguro. Tudo isso está no campo da especulação, porque o Pedro não se pronunciou ainda, depois da ausência dele no treinamento de hoje, que é um recado muito forte. A ausência dele no treinamento de hoje é um recado muito forte. Por exemplo, estava contando antes do Caê chegar aqui, que o pessoal da direção do Flamengo me confirma que aquelas notícias que a gente vinha dando quando o Pedro não jogava, pré-Dorival, mãe do Pedro chora, Pedro está insatisfeito, que elas eram verdadeiras. Que o Pedro, quando não estava jogando, se abateu, criou um mal-estar, que ele queria o espaço dele, um jogador que está brigando por vaga na seleção brasileira. E chegou até ao limite na ocasião, desculpa de interromper, após o jogo contra o Altos no Piauí, o Pedro fala à beira do campo, dentro do campo ali, palavras muito fortes, e depois se posiciona em rede social, deixando claro que estava aberto ao mercado. Assim, naquele momento ali, ele deixa claro que ele até cita que quando abrisse a janela ele ia buscar o melhor para ele, mas acaba que chega o fator Dorival, que muda muito. O Dorival é o ponto de corte da carreira do Pedro, porque o Dorival é o principal responsável pela ida do Pedro à Copa do Mundo. Só que agora a gente vê uma situação assim... Quer dizer, o principal responsável é o Pedro, mas claro, o Dorival claro. Foi quem deu a oportunidade do Pedro mostrar o seu trabalho e ir à Copa do Mundo. Lembrando assim, que o Bruno Henrique se lesionou, eu sempre gosto de lembrar. Claro, e voltou que é uma jogando diferença muito. do que está acontecendo hoje. Claro, e voltou jogando muito.